Uma pequena garota chamada Nicola aproveitava sua vida humilde e pacata em uma pequena ilha pacífica. Mas certo dia, ela e as pessoas da vila são atacadas por dragões enormes. E a garota acaba sendo salva por Haga, um dos buscadores do rei, que seria a organização secreta composta pela elite. E ao descobrir isto, a pequena, que nunca se sentiu entediada com sua vida pacífica, decide sair em viagem para conhecer o mundo fora do vilarejo. Mas Nicola acaba descobrindo da pior forma o segredo obscuro de seu mundo. E para continuar essa exploração, é só deixar a sua inscrição e não esquece de curtir e comentar bastante, que isso me ajuda muito a continuar com os vídeos. Mas agora, bora pro anime. Em uma ilha pacífica, uma pequena garota chamada Nicola ajudava as pessoas da vila, enquanto pensava que todos os dias de sua vida eram igualmente tranquilos, o que ela gostava. Mas naquele dia, uma horda de dragões surgiu nas planícies, deixando todos desesperados, já que esses monstros viviam nas profundezas das montanhas. E Nicola tenta acalmá-los ao dizer que esses monstros eram considerados pacíficos, mas apenas o caminhar dos dragões trazia destruição. E Nicola acaba ficando tão apavorada que não consegue se mover, e quando ela finalmente arruma coragem, uma mão segura sua perna e pede que ela não se mova, porque este lugar era seguro, e a menina decide confiar nele, apesar de sua mão trêmula. E após a passagem do dragão, o homem sai da moita, deixando a menina assustada com suas roupas estranhas. E o homem começa a vomitar, já que não se dava bem com as vibrações causadas pelos monstros. E em seguida, ele leva a menina até sua tenda, onde faz um curativo em sua perna, já que a segurou muito forte. Nicola o agradece e pergunta seu nome, e o homem se apresenta como Haga, um nome incomum segundo a garota, que pergunta o que ele fazia naquele lugar, e Haga responde que queria observar um dragão de perto, e os tremores voltam a acontecer. Então Haga e Nicola correm em direção a ele, e Haga começa a notar o comportamento incomum do monstro, que ficou preso e não conseguia seguir adiante, o que ele nunca tinha visto antes, fazendo Nicola questionar se seu trabalho seria investigar o comportamento dos monstros. E ele responde que não era bem isso, já que investigava tudo que acontecia neste mundo, deixando a menina pensativa. Então mais tarde, Nicola volta para a pousada, que ficava na pequena aldeia do reino de Bailey, o menor e mais pacífico dos reinos, onde um homem dizia que aquele cara que salvou Nicola poderia ser um dos buscadores do rei, que seria uma força de investigação secreta enviada pelo rei, que eram os responsáveis pelas pesquisas do reino. Afinal, muitas coisas estranhas têm acontecido ultimamente, assim como esse ataque dos dragões, e diziam que essa tropa era formada pela elite, fazendo a pequena pensar que Haga realmente estava pesquisando algo, mas não parecia com alguém da elite. E em seguida, ela vai ajudar na cozinha, onde continua pensando sobre a elite secreta dos buscadores e admite que seu coração ainda estava acelerado. Afinal, ficou com medo do dragão que a atacou, tornando este dia diferente de todos os outros que já tinha vivido. E seus pensamentos são interrompidos pela voz de uma elfa, cantando sobre a jornada de um aventureiro que salvou o mundo, deixando a menina curiosa sobre o mundo fora do vilarejo. Mas enquanto isso, Haga criava algumas flechas e depois começa o seu relatório, enquanto ainda tinha tempo, e anota que observou estes dragões cerca de 10 vezes, e apenas desta vez eles agiram de forma estranha, o que não pareceu ser um problema crítico, mas seria melhor ele relatar. E ao fundo, Nicola o observava, e Haga coloca o papel em cima de uma pedra que carregava, e ao dizer enviar, uma luz surge, deixando a menina impressionada ao pensar que aquilo seria magia. Então com certeza ele seria alguém especial, e Haga acaba se assustando ao notar a presença da garota, que pede desculpas e diz que queria agradecê-lo por mais cedo, então trouxe algo para ele comer, e ela continua falando que ele parecia forte, mas não agia como tal. E Haga responde que na verdade não era forte, e Nicola pergunta se ele seria um aventureiro, e ele diz ser algo parecido. Então ela decide perguntar se ele seria um dos buscadores do rei, o que Haga confirma, deixando Nicola tão empolgada que ela começa a fazer diversas perguntas, e uma delas seria se ele tinha alguém com ele, e o homem acaba ficando triste ao responder que estava sozinho, fazendo Nicola se questionar se falou algo de errado. E
E com o entardecer, a menina volta a perguntar se ele poderia contar a ela sobre o resto do mundo, afinal ela e as pessoas da aldeia nunca conheceram um mundo exterior e admite que esse lugar era pacífico e muito bom de se viver, e apesar dela quase ter sido eliminada, ele conseguiu salvá-la, o que foi muito emocionante. Mas um rugido os interrompe e Haga começa a ficar nervoso ao perceber que se esqueceu do tempo e diz à garota que um dragão enorme estava indo atacar a aldeia, então ela devia retornar para levar todos até um lugar seguro. E assim ela começa a correr enquanto Haga pensava que desta vez não poderia deixá-la ser eliminada. E o dragão inicia seu ataque enquanto Nicola levava todos da vila para um lugar seguro, e ela percebe que seu dia diferente ainda não tinha acabado. E do alto de uma montanha todos se perguntavam se o dragão realmente iria atacar, e acabam sendo surpreendidos pelo dragão de forma duvidosa e notam que alguém tinha ficado na aldeia. E Nicola reconhece o Sr. Haga, confirmando a suspeita dos moradores sobre ele ser um buscador, mas alguém cogita a ideia dele ter trazido aquele dragão, o que Nicola não acreditava, afinal ele tentou salvá-la. E além disso, aqueles barris mostravam que ele já estava se preparando para essa luta, apesar dela não saber se ele realmente podia vencê-lo sozinho. E Haga faz o primeiro disparo de seu arco, que deixa até mesmo o dragão sem entender esse ataque fraco. E em seguida Haga joga um barril próximo do dragão, causando uma explosão, e surpreende a todos enquanto Haga voltava a disparar as flechas que acompanhavam as explosões, deixando Haga aliviado por ele ter entrado em seu padrão. E Nicola descobre seu plano, já que a explosão fazia o monstro recuar, e enquanto ele estava atordoado, Haga atirava as flechas contra ele, o que todos achavam uma maneira sem graça de lutar. Mas Nicola o defende, afinal ele estava lutando sozinho para proteger todos, e pensa que essa poderia não ser uma forma magnífica de se lutar, e mesmo ele sendo diferente dos heróis das histórias, ela acreditava nele. E esse duelo se prolonga até a noite, deixando Haga aflito ao notar que os barris estavam muito longe e o dragão estava se aproximando aos poucos, e se pergunta se aquela criatura seria imortal, e devia saber que isso jamais funcionaria. Mas Haga acaba sendo surpreendido por Nicola e os outros moradores da vila, que decidem ajudá-lo, e com muito esforço todos entram em combate e protegem a aldeia juntos, trazendo a derrota do monstro. E enquanto todos comemoravam, Nicola corria para abraçar Haga, e emocionada ela admite que estava feliz por ele estar bem. E Haga começa a checar a garota e nota que ela também estava bem, e Nicola questiona se combater essas coisas também era trabalho de um buscador, o que Haga confirma. Então ela admite que quando o viu lutando contra aquele dragão sozinho, ela percebeu que se estivesse satisfeita com a vida cotidiana e tranquila que levava, ela jamais seria capaz de lidar com os problemas caso algo aconteça, e por isso queria ter força para revidar, e pede que ele a aceite como sua aprendiz, a levando junto em sua viagem. Mas ela acaba sendo surpreendida quando Haga diz que não poderia, e como pensou, aquilo não tinha funcionado, deixando a menina confusa, enquanto uma fumaça saía de seu corpo para em seguida ela e os outros moradores da vila entrarem em combustão, fazendo a menina se perguntar o que estava acontecendo, e Haga pede desculpas por não ter conseguido ajudá-la, e enquanto chorava ele dizia que esse evento tinha um resultado fixo, e mesmo trapaceando e vencendo o dragão, a história garantia que a aldeia ainda seja exterminada, e seu trabalho era garantir que a aldeia fosse arrasada, sem se importar com o que aconteça, já que na verdade um buscador era apenas uma configuração dentro do jogo, e seu trabalho verdadeiro era verificar se haviam bugs no jogo para reportá-los, afinal era um depurador. E apesar de ter abandonado a missão várias vezes, ele sempre viu a pequena ser eliminada de várias formas diferentes, e diante as suas cinzas ele promete que esta seria a última vez. E ao retornar para a tenda, Haga se lembra de quando ele e seus companheiros entraram no jogo AAA King Seeker Online como VR absoluto, onde um de seus companheiros avisa que usariam aquelas pedras para fazer os relatórios, e o uso do modo de depuração era proibido
proibido, mas depois de um tempo, todos pareciam atormentados, já que acabaram perdendo a noção de tempo após descobrirem que não conseguiam retornar para o seu antigo mundo, e Haga admite que era um covarde e um seguidor de regras, então era o único que ainda estava seguro, e mesmo tendo passado um ano no jogo, ele continuava fazendo seu trabalho preenchendo os relatórios de bugs, na esperança de que isso o faria retornar para o seu mundo algum dia. E ao começar um novo relatório, ele acaba escutando algo e se pergunta se seria algum evento que era impossível. Então poderia ser seus companheiros, mas Haga acaba sendo surpreendido ao ver Nicola com um olhar vazio diante dele, o que deixa Haga confuso, afinal ela tinha sido queimada por completo. E quando ela desmaia, ele a segura e fica aflito ao pensar que Nicola poderia ser um bug. Finalizando assim o primeiro episódio desse anime duvidoso de ótima qualidade. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!